A gente sabe quando a gente quer falar de uma pessoa, a gente sabe que aquilo não está correto. A gente sabe quando a gente quer pensar uma bobagem, a gente sabe que isso daqui não é correto. A gente sabe que quando a gente tem uma atitude para chatear, para ofender, para provocar, não quero saber de mais nada, a gente sabe que isso está errado. É aí que nós trabalhamos o matar a nossa carne. Então a gente vai ser atacado sempre para fazer o quê? Aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente sente. Então quando eu aceito o Senhor Jesus de verdade, o nosso nome no RG continua o mesmo. Mas fala comigo, mas a minha natureza não é mais a mesma, porque o meu nome mudou diante de Deus. Diga comigo, por gentileza, uma nova criatura. Uma nova criatura. O Senhor já nos disse, quando ele estava prestes a ir para a cruz, ele estava lá orando, ele disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos, nós seremos fracos diante dos desafios. Enquanto o espírito não estiver pronto, nós vamos sucumbir à carne. Então nós precisamos trazer à consciência tudo aquilo que remete à velha criatura, que nos deixa distantes dessa nova criatura, feitos à imagem e semelhança do Senhor. E algo que nós temos ouvido muito esses dias é sobre o Amaleque. Nós somos frequentemente atacados por sentimentos, por pensamentos, por espíritos que representam o Amaleque. Então, o que nós fazemos quando esse espírito aparece? Quando ele quer nos pegar. Às vezes quer pegar numa rejeição, quer pegar no espírito do medo, quer pegar numa angústia, numa inveja, quer nos pegar em algum sentimento que a gente sabe que é miserável. Sentimentos miseráveis. Então nós somos atacados para fortalecer aquele velho homem, para fortalecer a carne. E é somente crendo na verdade, crendo em Jesus, que nós conseguimos vencer essas fortalezas. E muitos ainda acham que ser crente é apenas ter um hábito de frequentar a igreja e não frequentar mais alguns lugares. Mas a gente sabe muito bem que é muito mais profundo do que isso. É como um casamento. O Senhor nos compara como a noiva. Então nós nos tornamos um com Cristo. Nós casamos com Jesus. Então a vida, a mente, os pensamentos, os hábitos, tudo vai mudar. Aquele que tinha uma vida solteira, quando ele casa, ele não pode viver mais como aquele antigo solteiro. Agora ele tem um compromisso. Então é uma mudança profunda. Então nós decidimos, eu não fico mais guardando mágoas, isso é do velho homem. Eu não fico mais guardando raiva das pessoas, isso é do velho homem. Eu não fico mais invejando as outras pessoas, porque isso é do velho homem, isso não cabe mais na nova pessoa que eu me tornei com Jesus. Porque com Jesus agora eu sou livre. Eu sou livre para sonhar, eu sou livre para viver a vida plena e abundante que Ele nos prometeu. Nós somos livres. Olha aqui, pessoal, essa passagem de Atos 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava. Imagina uma pessoa que respira ameaças de morte. Imagina uma pessoa tão cheia de ódio, de uma determinação, de uma fúria, para encontrar e dizimar os cristãos. Respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor.
Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres, veja a perseguição que era, que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Olha que poder que ele tinha nas mãos. Ele tinha poder dos religiosos, veja que estava até acima, né? Porque quem mandava nesse tempo? Os romanos. Então quem teria autoridade para prender, para julgar alguém? Seriam os romanos. Mas aqui, nessa circunstância, Paulo tinha um poder de polícia. Ele podia caçar pessoas. Olha a profundidade disso, pessoal. Olha o espírito desse homem. Tenta imaginar uma pessoa má. Uma pessoa determinada para fazer o mal. Ele podia pegar qualquer um que ele desconfiasse que fosse cristão. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então veja, Paulo ele não enxergava quanto que ele era dominado pelo mal. Ele tinha uma convicção, só que era uma convicção errada, ele não enxergava direito. Ele estava tão focado numa missão que ele acreditava numa mentira. Assim como a gente pode lembrar de Pedro. Pedro, ele tinha uma convicção. Ele se achava o cara, ele se achava o mais forte, ele se achava o mais corajoso, ele se achava o mais determinado. Mas ele acreditava em mentiras. Ele tinha uma convicção, só que era convicção na coisa errada. Pedro confiava na força dele, na carne dele. E toda vez, fala comigo, meus queridos, toda vez que eu confio na carne, ela me trai. Toda vez que nós confiarmos na carne, ela vai nos trair. Coisas que a gente disse que nunca ia fazer, a gente acaba fazendo. Quem nunca fez isso, né? Quem nunca disse que eu nunca faria isso, foi lá e fez. Pedro falou isso. Pedro, eu nunca te negarei. Nunca, Senhor. Eu posso morrer, mas eu não nego o Senhor. Foi lá e negou só 3 vezes. Então, muitas vezes a gente não se conhece, porque a gente ainda está com uma carne forte. No 6, levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Olha, o nome dele era famoso. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem, fala comigo, é meu instrumento. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome. Olha como Deus usa os improváveis. Ele faz as coisas loucas. Ele é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. Lembra que ele chegou no César. E perante o povo de Israel.
Olha que forte isso. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo sabia de tudo. Ele sabia sobre a lei, ele sabia sobre religião, só que ele não sabia sobre Deus. Às vezes a gente pode saber de muita coisa, mas não saber o principal. Às vezes a gente pode conhecer a igreja, conhecer até a Bíblia, mas não saber nada sobre a cruz. Isso é algo importante que a gente precisa pensar, pessoal. Às vezes a gente conhece regras. Às vezes a gente pode estar aqui num culto, eu estar aqui num culto, e às vezes só conhecer sobre a liturgia. Eu sei falar os protocolos, eu sei fazer oração de despedida, oração de dízimos e ofertas, mas não saber sobre a cruz. Às vezes no meu interior, no meu coração, ainda estou cheio de mim mesmo, cheio de carne forte. Então a gente precisa trazer essa consciência. Esse é o lugar mais perigoso que a gente pode estar. Um lugar onde a gente se acostuma que a gente está limpinho, está certinho, está certo, tá tudo bem. E às vezes pode ser o lugar mais perigoso da nossa vida, que era onde Paulo estava. Paulo era um religioso. Ele acreditava piamente naquilo que ele fazia. Ele acreditava que os cristãos eram errados. A gente vê claramente que ele não era um homem de mau caráter. Ele não era um bandido. Ele era um homem de convicção. Tanto que o Senhor falou, ele é meu instrumento escolhido e eu vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Paulo soube o que era sofrer por causa do nome do Senhor, porque ele fez muitos sofrerem também. Mas lembra aqui que ele falou? Eu quero conhecer a Cristo e participar dos seus sofrimentos. E foi o que ele fez. Ele conheceu a Cristo, conhecendo a cruz, conhecendo o que verdadeiramente era seguir Jesus. Seguir Jesus não é o que muitas vezes a gente vê por aí. É show, é cantor, é convidado, é evento. Não, a cruz é nós fazermos aquilo que dói. É perdoar aquele que a gente não queria perdoar. É orar e desejar o melhor para aquele que a gente não gostaria de desejar o melhor. É abençoar pessoas que a gente não queria que fossem abençoadas. É rasgar a nossa carne. É mostrar um padrão, pessoal, que não é comum. Paulo nos mostrou um padrão diferenciado. Porque a mesma determinação que ele usou para perseguir as pessoas, a mesma determinação que ele teve para fazer as pessoas sofrerem, foi a que Deus usou para o crescimento do Evangelho. O que esse homem fez, poucos fizeram na história. A mesma potência, a mesma coragem, a mesma ousadia que ele teve para ir atrás de tanta gente, entrar em lugares, entrar em casas, prender pessoas, é onde ele entrou em lugares, entrou em casas e foi levando a palavra, foi levando o evangelho, levou na prisão, levou no palácio, levou nas praças, levou diante de governadores, ele foi levando. Porque ele foi um instrumento para aquilo. Então Deus usa aquele que foi um improvável para algo glorioso. Então Deus nos usa para coisas gloriosas. E a gente precisa analisar exatamente isso. Às vezes, muitos colocam uma força tão grande para algumas coisas. Mas quando é para as coisas de Deus, elas não têm força mais, elas não têm energia mais. A gente vê uma disposição muitas vezes de algumas pessoas para botar tanta força em algumas áreas da vida dela. Mas quando é para Deus, aí desmonta. As pessoas vêm para cá, na grande maioria das vezes, para fugir de problemas, para fugir da vida, para ter um recomeço. Ninguém quer recomeçar na China, na Venezuela, em Cuba. Eles querem recomeçar nos Estados Unidos.
Eles querem recomeçar em dólar. Eles querem recomeçar no país das oportunidades. Mas só não recomeça na parte de Deus, naquele que muda tudo. A disposição de acordar 4 da manhã para ir trabalhar é uma coisa. Acordar 4:30 da manhã para orar não é a mesma. Para trabalhar até tarde, como diz a palavra, acorda cedo, dorme tarde, come pão de dores. Tem força. Mas para buscar a Deus muitas vezes está faltando. Não é por isso que veio buscar? Mas quando eu tenho a oportunidade de buscar de verdade, a pessoa tira o pé, já desacelera, já preciso poupar um pouco mais. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas a carne está sendo fortalecida de uma maneira incrível. Então, a gente precisa analisar a nova criatura. Somos novas criaturas? No quanto nós nos tornamos essas novas criaturas? 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam, fala comigo, perplexos, e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? Espera aí, é o mesmo? É o mesmo que vocês falaram? Ou tem outro Saulo por aí? Não, é esse mesmo. E não veio para cá justamente para levá-los presos? Ele só pode estar preparando uma arapuca aqui. A hora que o povo juntar aqui, ele vai aparecer com gente aqui para prender. Não veio para cá justamente para esse propósito, para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, vamos juntos, por favor. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus. Confundiu os judeus que viviam em Damasco. Vamos juntos, por favor. Demonstrando que Jesus é o Cristo. Como é que eu demonstro algo, pessoal? Com obras. No dia a dia. Como que eu demonstro que Jesus é o Cristo? Mostrando a mudança em mim. Adiantaria ele ir lá para as praças e falar: Jesus é o Cristo? Tá bom, e daí? Mas o que escandalizava, o que chocou essas pessoas foi justamente a mudança. Jesus é o Cristo. E Ele fez isso na minha vida. Eu era cego, agora eu vejo. Eu vim aqui para pegar todo mundo, para perseguir todo mundo, para prender todo mundo. E eu via que eu não via. Eu percebi que eu não entendia. Eu me dei conta que eu era um cego. Mas agora eu vejo. Então esse é o resultado, pessoal, de crer em Jesus Cristo de verdade. A mudança, ela é real. A mudança da nossa natureza é real. Quando eu aceito Jesus, eu entendo, eu percebo, eu vejo aquilo que estava oculto. E esse é o fruto de seguir Jesus. Nós nos tornamos pessoas surpreendentes, nós nos tornamos pessoas exemplares. Porque a postura de Paulo impactou todo mundo. A nossa postura impacta pessoas, pessoal. De quando nós aceitamos Jesus para hoje, nós ainda percebemos que a gente ainda carrega coisas de 10, 15 anos, talvez? Ou não? Morreu mesmo? Essa luta nunca vai ser finalizada. A guerra é constante dentro de nós.
Mas a gente não pode alimentar aquela natureza. Então agora, a postura nova de Paulo, renovada de Paulo, impactou todo mundo. Não é esse? Peraí, vocês não falaram de um Saulo aí, um cara que estava aí com carta dos líderes, prendendo todo mundo, mandando para a prisão, batendo, apedrejando. É esse mesmo que está falando que Jesus é o Cristo? Que teve uma experiência ali no caminho para cá? É esse mesmo? É o mesmo homem? Fala comigo, por gentileza. A solução para o velho homem é a cruz. A solução para o velho homem é a cruz. Agora todo mundo foi impactado pela visão, pela postura, pela coragem desse homem. Olha aqui em Romanos 6, que palavra incrível. Na King James. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? E já que eu digo que é o que as pessoas fazem hoje em dia, em muitos lugares, muitas igrejas é feito assim. Quanto mais graça, mais eu posso pecar. E o Paulo está falando aqui, peraí, devemos continuar pecando, já que eu tenho graça, eu devo continuar pecando, a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Não, eu posso pecar porque eu tenho muita graça. De forma alguma, nós que morremos para o pecado, fala, eu morri para o pecado. Como seria possível desejar viver sob o jugo do pecado? Paulo nos faz pensar, peraí, meu amigo, como é que você diz que aceitou Jesus, que você é uma nova pessoa e você quer continuar nos hábitos do velho homem? Tem sentido isso? É isso que ele está perguntando. Tem sentido? Você falar que aceitou Jesus, mas que quer continuar vivendo na imoralidade? Diz que aceitou Jesus, mas ainda continua um amalequita, um invejoso, um amargurado? Peraí. Não, eu tenho graça. Não, peraí, não é assim. De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob esse jugo do pecado? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos igualmente batizados na sua morte? Ou seja, se eu batizei com Jesus, eu matei aquela carne. Eu matei. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Jesus morreu e ressuscitou. Nós fomos batizados, eu matei, ficou naquele tempo, naquele batismo, o velho homem. E saiu uma nova criatura pela fé. Com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, porque através do Senhor Jesus, através de Deus, Cristo venceu a morte. Quem conseguia vencer a morte? Só Jesus. Vamos estar lá em 1 Coríntios 15, 54, 55. A morte foi vencida na vitória, porque a vitória dele é a nossa vitória. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, se desse modo fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se a gente se assemelha ao Senhor morrendo, ou seja, batizando, a gente também se assemelha ao Senhor glorificado, a uma nova pessoa, uma nova criatura. Olha que profundidade, que instrução, que esclarecimento que aquele homem que não enxergava, que era cego, que era um assassino, ele nos traz. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele. A natureza de Adão, a natureza carnal, a natureza omissa, a natureza sem autorresponsabilidade, a natureza oscilante, foi morto, foi crucificado com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado, fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto todo aquele que morreu
já foi justificado do pecado, já foi justo, já foi limpo do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Olha que lindo. Se eu morri com Jesus, eu creio que eu vou viver para sempre com Jesus. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Quando a gente morre, a gente morre. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Ele pegou todo o nosso pecado, todas as nossas coisas erradas e matou para sempre. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal. Vamos juntos, portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal. Vamos juntos, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Então não permita mais que o pecado domine o seu corpo mortal, forçando a obedecer às suas vontades, à vontade da carne. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais aos vossos membros do corpo dele como instrumentos de justiça. Então nós nos tornamos instrumentos de justiça. É muito forte isso, pessoal. Uma vez que eu aceito Jesus, eu não vou mais sentir prazer no erro. Eu não vou mais sentir prazer no pecado. Eu não posso dizer que eu morri para o pecado, mas eu continuo buscando aquele pecado. É claro, é óbvio que nós sempre seremos atacados, sempre seremos tentados, sempre vai vir um pensamento, sempre vai vir uma vontade, sempre vai acontecer uma isca, mas eu não quero aquilo não faz parte de mim, tudo se torna diferente, agora é uma nova vida. Então, quando eu me batizo, eu saio um novo homem. É claro que esse novo homem, ele tomou uma decisão ali, e ele vai precisar se esforçar todos os dias para manter aquela decisão. É claro que é assim. Não é, nossa, não. Algumas pessoas têm coisas que mudam imediatamente. Igual, por exemplo, tem gente que leva um tempo para conseguir sair de um vício. Tem gente que fala imediatamente, eu não quero mais isso na minha vida, acabou. Tem histórias, gente que fumava, ele tomou uma decisão, a partir de hoje eu não boto mais cigarro na minha boca. Outro levou meses, anos, até conseguir. Então, a tentação, a briga interna vai continuar, mas uma decisão foi tomada. Eu sou agora um novo homem na mente, nas mudanças internas, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu estou unido ao Senhor, eu estou unido a Cristo, o meu desejo é agradar o Senhor, então eu morri com Cristo e eu vivo com Cristo. Eu morri para o pecado e eu vivo a vida que vale a pena ser vivida. O velho homem foi crucificado com Jesus. O homem do pecado foi vencido pela cruz. Quem quiser me seguir, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz diariamente e me siga. Então nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Não são, a gente tem que ir para um ponto muito mais amplo, pessoal. Às vezes a gente só fica naquilo óbvio, né? Não, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu não mexo na pornografia, mas é muito mais, não são os pecados que são aqueles pecados claros, evidentes, clássicos, né? Dos pecados capitais, né? Aqueles
né? Que todo mundo fala, não, mas eu faço tudo certinho. Eu não roubo ninguém, eu não adultero. Não, é muito mais profundo, é uma consciência que eu preciso trazer essa consciência todos os dias, é uma análise constante, ó. O que eu ainda posso melhorar, Senhor? O que eu preciso mudar? O que eu preciso tirar da minha vida? O que eu preciso colocar na minha vida? É esse treinamento todos os dias. Porque a gente sabe o que é certo. A gente sabe quando a gente quer falar de uma pessoa, a gente sabe que aquilo não está correto. A gente sabe quando a gente quer pensar uma bobagem, a gente sabe que isso daqui não é correto. A gente sabe que quando a gente tem uma atitude para chatear, para ofender, para provocar, não quero saber de mais nada, a gente sabe que isso está errado. É aí que nós trabalhamos o matar a nossa carne. Então a gente vai ser atacado sempre para fazer o quê? Aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente sente. O que a gente gosta? Aquilo que a carne quer dar, quer fazer, né? quer esbanjar, quer extravasar de alguma forma. A carne está sempre pedindo alguma coisa. E é esse modo, esse é o jeito que a carne faz. Tem aquele dia que parece que está tudo assim, estou no gatilho, está preparado para ter uma confusão. Eu estou preparado assim, se falar se sair um negocinho assim, opa, eu já sei, eu vou ainda justificar. Não, foi você, foi a culpa sua. Não, não me aguentei. Não, a gente já fica preparado, tem dias e dias. Que não está, a gente precisa vigiar isso. Ó, não, peraí, eu estou querendo estragar alguma coisa, estou deixando a minha carne me ganhar aqui. Então eu vou vigiar minha mente. Então vou meditar na coisa certa. Então eu vou ser o quê? Intencional. Eu vou agir de modo intencional. Então quando eu aceito o Senhor Jesus de verdade, o nosso nome no RG continua o mesmo. Mas fala comigo, mas a minha natureza não é mais a mesma. Porque o meu nome mudou diante de Deus. Lembra? O Jacó virou Israel. O Saulo se tornou Paulo. O Simão se tornou Pedro. Então, a nossa natureza muda. Que o nome é identidade. Então, a minha natureza mudou. Fala, a minha natureza mudou. Então, às vezes, a gente precisa analisar o orgulho, a religiosidade, porque às vezes a gente peca, não é nem pelos pecados da carne, às vezes a gente pega pelos pecados do espírito. Né? Os religiosos, eles pecavam pelo excesso de zelo. O Paulo pecava por excesso de zelo. Às vezes a gente está oprimindo pessoas, a gente está sendo um fariseu muitas vezes. Não pode, não, peraí, não, você está errado, peraí, a gente está mais apontando o dedo do que ajudando, do que muitas vezes sendo exemplo. Então muitas vezes está faltando humildade, está faltando espírito, está faltando maturidade, está sobrando imaturidade, está sobrando religiosidade, está sobrando orgulho. Então a gente precisa trazer isso. Antes, eu era dominado pelo pecado, pelos pecados do Adão, o carnal, o sem responsabilidade. Agora eu sou dominado pela natureza de Cristo. Aprendam comigo que sou manso e humilde. Então eu trabalho a humildade, eu trabalho a mansidão, eu trabalho o equilíbrio, eu trabalho essa nova natureza. Na cruz a gente sabe, né? Como é que uma pessoa fica. Ela fica com os braços e os pés presos. Então a palavra diz, a gente leu, nós fomos crucificados com Cristo. Então a gente não faz mais nada que a gente quer, só que o Senhor quer. Esse é o ideal, esse é o objetivo. Eu não faço mais nada do que eu faria antigamente, porque agora eu estou preso. Agora eu estou preso à cruz. Antes eu não tinha força, porque antes eu era guiado pela carne, a carne me levava. Agora eu tenho o dunamis do Senhor. Eu tenho o Espírito Santo do Senhor.
E essa guerra, né, não significa que agora que eu tenho o dunamis do Senhor, que eu não vou pecar nunca mais. Mas eu tenho poder para vencer. Eu tenho poder, eu tenho graça para vencer todos os dias essa luta, essa dificuldade. Eu tenho poder para todos os dias vencer esse mal, vencer a minha carne, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. Então eu tenho que enfraquecê-la ainda mais, fortalecer o espiritual, fortalecer a minha natureza de Cristo, não mais a natureza de Adão. Crucificar a minha vida, crucificar as minhas paixões, os meus desejos, trazer para a minha vida, Senhor, eu preciso de consciência, eu preciso ver, tirar as escamas dos meus olhos. Às vezes eu estou achando que está tudo perfeito, tudo certo, o problema está no outro. Não, Senhor, me mostra, Senhor, por favor, me mostra. Me mostra, a gente pode estar muito errado. É fácil a gente olhar para alguém que acabou de fazer alguma coisa errada, e falar assim, é claro, fica evidente o erro da pessoa. Mas às vezes tem aqueles pecados ocultos que a pessoa não está vendo que é um problema. Como o jovem rico, né, que falou lá, nossa Senhor, eu faço tudo certinho, eu cumpro os mandamentos, todos eles inclusive, desde pequenininho. E o Senhor falou, você não está pronto ainda falta uma coisa, falta o seu coração, falta você abrir mão daquilo que é o seu Deus e me seguir. Então vende aquilo que para você é tão importante e me segue. Me segue. Então tá bom, Jesus. Obrigado aí, viu? Aí não dá. Ainda eu não estou preparado. Ainda eu quero, mas eu não quero tanto assim. Eu queria herdar a vida eterna, mas eu gosto muito da minha vida hoje ainda. Eu gosto muito ainda, eu me amo muito ainda. Ainda não estou disposto a sofrer pelo Senhor. Eu ainda não estou preparado para crucificar a minha carne. Eu ainda gosto da minha carne, eu ainda gosto da minha vida, eu ainda gosto, né? Eu quero poupar a minha vida um pouco mais. Quem poupar a sua vida vai perder. Mas quem estiver disposto a perder por minha causa vai encontrar. Mas eu não estou ainda disposto. Então, vamos analisar isso na nossa vida, pessoal. Às vezes coisas precisam ser destravadas através de um entendimento assim. Através desse entendimento, né? De escamas, né? De coisas que às vezes a gente se convence, como Paulo. Paulo era convicto que ele estava certo. Às vezes a gente está convicto que a gente está certo. E às vezes a gente não está. A gente precisa dessa visão. Vamos pedir isso para o Senhor. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Feche seus olhos, por favor. E vamos analisar isso. Nós somos escravos daquilo que nos domina. O que tem nos dominado? Paulo se apresentava, Paulo, escravo de Cristo. Nós temos sido escravos de quem? O pecado só vai levar ao fracasso. E a união com o Senhor vai nos levar a vencer, a ter força para vencer esse pecado. Então, somente a união com Jesus é que vai me dar força para vencer o pecado. E o caminho, a solução é somente uma, é o que a gente falou, é a cruz. É esse entendimento, Deus quer fazer. Deus quer fazer nas nossas vidas, pessoal. Mas primeiro, Adão não pode mais nos comandar. O Adão não pode mais nos comandar. Mas Jesus, em Cristo nós morremos para o pecado. E o diabo continua todos os dias, lutando, lançando setas, tentando nos atacar, tentando nos distrair, mas nós sabemos quem nos domina. Todos os dias nós seremos atacados, porque o diabo ele é determinado, ele tem a certeza de que hoje ele derruba alguém. E eu tenho que ter a certeza ainda maior do que ele, não serei eu. Não serei eu.
É o Senhor quem me domina. É o Senhor quem conduz a minha vida. Então, vamos buscar esse despertamento. Vamos buscar esse discernimento. A vida só vai fluir com esse entendimento, pessoal. A gente pode ainda estar muito como Saulo, achando que sabe de tudo. Ou como Pedro, né? Certeza, eu tenho certeza da minha força, eu tenho certeza que eu tenho controle sobre isso, eu tenho certeza que eu dou conta. E na verdade a gente não sabe de nada. Então a gente tem que tomar essa decisão. Senhor, eu não posso confiar na minha força. Eu não posso confiar. Sansão fez isso, ele se deu mal. Eu vou sair, vai ser como antes, eu me garanto, porque eu sou fortão, deu certo todas as vezes, mas chega o dia que não dá certo. Chega o dia que o Senhor tira a mão de vez e aí eu tenho as consequências. Então não confie na sua força, não confie em você, senão a gente vai quebrar a cara. Deus tem coisas poderosas para nós, pessoal, mas a velha natureza não pode mais ter poder sobre nós. A gente vai sair daqui com o mesmo nome e a mesma roupa, mas em nome de Jesus, que não com a mesma natureza. Não fala com o Senhor neste momento, em nome de Jesus. Sempre há algo que nós podemos mexer, sempre há algo que nós podemos mudar. Peça ao Senhor isso em nome de Jesus. Senhor, me dá uma nova natureza. Senhor, me ajuda, por favor, me dá uma nova natureza. Me ajuda, Senhor, me dá uma nova natureza, Senhor, eu sou livre no Senhor, eu não quero mais ser escravo, Senhor. O pecado não tem mais poder sobre mim. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, me ajuda a não cair mais nas velhas armadilhas, Senhor, da imaturidade, do orgulho, da insensibilidade, meu Pai, da religiosidade. Tem misericórdia de mim, Senhor. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor e peça ajuda a Ele. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Creia na mudança. Tome essa decisão, Senhor. Eu morro para o pecado. Eu morro, Senhor, para o passado. Eu morro, Senhor, para a velha natureza, para os velhos hábitos, Senhor. Me ajuda, Senhor. Não me ajuda, Senhor. Me ajuda, não cabe mais na minha vida amargura, inveja, imoralidade, incredulidade, nada disso, Senhor. Eu não aceito mais. Eu não aceito, eu declaro uma nova vida, Senhor. Eu declaro um novo espírito. Eu declaro uma nova mentalidade. Eu declaro, Senhor, um novo padrão, Senhor. Uma nova natureza. Peça ao Senhor, meu Deus, derrama sobre mim uma nova natureza. Eu quero uma nova natureza, Senhor. Eu quero uma nova natureza. Uma natureza de ousadia, de força, de foco, de poder, meu Pai. Eu quero, meu Pai, essa nova natureza. Eu quero essa nova natureza. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. O Senhor nos dá graça. Os discípulos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Nos ajuda, Senhor, porque muitas vezes é tão difícil. É tão difícil, Senhor. É tão difícil estar preso à cruz. Mas esse é o caminho, onde crucificar as nossas paixões, crucificar a nossa carne, nos tornarmos irreconhecíveis, nos tornarmos livres no Senhor. E não, Senhor, eu não vou mais carregar esse peso, eu não vou carregar mais essa mágoa, eu não vou carregar mais essa maldição, meu Pai, eu não vou carregar mais esse orgulho, eu não vou carregar mais nada, Senhor, pesos desnecessários. Eu não vou mais carregar pessoas, pesos, meu Pai, oprimindo pessoas, pesando. Não, Senhor, eu vou ser livre e deixarei outros serem livres também, Senhor. Então eu te peço, tem misericórdia, meu Pai, que cada um aqui esteja entendendo, Senhor. Tome posse desse poder, tome posse dessa graça, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, salva-nos, meu Pai, nós precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver, Senhor, eu não quero estar cego, meu Pai.
Eu não quero me convencer. Eu não quero me convencer de nada, meu Pai. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor, meu Pai. Eu quero conhecer o Senhor. Eu não quero me convencer. Eu não quero achar que eu conheço as coisas, meu Pai. Paulo achava que conhecia tudo, mas ele não conhecia Deus. Eu quero, meu Pai. Eu quero, como Paulo disse, eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer o Senhor, meu Pai. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero participar dos seus sofrimentos, meu Pai. Eu quero a força, a graça que vem de matar a carne, Senhor, e viver para o Senhor, viver com o Senhor, viver, meu Pai, de um modo diferente, um modo separado. Eu peço, Senhor, dá visão a cada um de nós, dá visão, meu Pai, que a mesma força, meu Pai, que nós talvez tivéssemos para outras coisas, que tenhamos uma potência, uma força ainda maior para o Senhor, para guerrear as guerras certas, para lutar as boas lutas, meu Pai, para vencer o pecado, vencer a nossa carne. Eu te peço, Senhor, dá força. Dá força, Senhor. Dá força, meu Pai, dá força. Dá força, meu Pai, a cada um de nós. Dá força a cada um de nós, meu Pai. Dá força a cada um de nós. Dá força a cada um de nós, meu Pai. Dá força, Senhor. Derrama da sua graça, do seu poder sobre as nossas vidas, Senhor. Que cada um aqui, Senhor, tenha a sua mente transformada, o seu espírito transformado, o seu caráter transformado, Senhor, para que o Senhor possa fazer coisas incríveis, poderosas nas nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que cada um aqui, Senhor, entenda isso. Nós somos novas criaturas, Senhor. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Nós não podemos nos distrair. Nós não podemos nos desfocar, meu Pai. Nós não podemos adotar a postura, a cultura de tantos, Senhor, que tem sucumbido, tem relaxado, Senhor, tem buscado facilidade, Senhor. Não. A sua palavra diz que aqui não é o nosso descanso, Senhor. Então que nós temos que nos levantar e avançar, meu Pai, ir em frente. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. Nós precisamos de vitórias, meu Pai, nós precisamos de vitórias. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. A nossa maior vitória é o Senhor. O Senhor é a nossa porção. O Senhor é o nosso presente. É o Senhor que nos dá a vitória, meu Pai. É no Senhor que nós depositamos a nossa esperança. Então eu te peço, Senhor, dá vitória, Senhor. Eu te peço, dá vitória, Senhor. Dá vitória, Senhor. Dá vitória, Senhor. Abre as nossas mentes, Senhor. Nos dá visão. Nos dá visão, meu Pai. Dá visão, Senhor. Dá visão a cada um de nós. Dá visão, Senhor. Coloca a sua mão e peça visão. Peça discernimento. Peça ajuda ao Senhor. Peça que Ele venha abrir os seus olhos, te ajudar a ver, a enxergar aquilo que estava oculto aos seus olhos até este momento. Me ajuda a ver, Senhor. Me ajuda a enxergar. Eu preciso de visão, meu Pai, eu preciso de sabedoria, eu preciso de entendimento, eu preciso que as escamas sejam tiradas, Senhor, dos meus olhos. Eu quero ver, Senhor, eu quero ver, Senhor, eu quero ver como o cego que estava lá. O que você quer que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Ajuda a ver, ajuda a ver, ajuda a ver, ajuda a ver, Senhor, eu te peço. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver, Senhor. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa
possa viver. Sua vida Ele entregou. Amém, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor amado, eu creio em visões abertas, meu Pai. Aquilo estava oculto a nós, meu Pai, talvez há tanto tempo estava lá escondido, Senhor. Em meio a tantas coisas que nós considerávamos boas, Senhor, corretas, às vezes estavam coisas lá escondidas. E eu creio, Senhor, que o Senhor está nos dando capacidade de ver, Senhor. Capacidade de ver, Senhor, não sermos mais como Pedro, Senhor, firmes na nossa força humana, ou Paulo, convictos, porém da coisa errada, Senhor. Eu te peço, visão, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajude a ter a visão, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço. Coloca a tua mão, Senhor. Peço a tua unção sobre cada um aqui. E cada um aqui abra os olhos, Senhor, e que o Senhor derrame sobre nós sabedoria, capacidade, Senhor, para fazer muito mais, Senhor, e de uma forma muito melhor, para que possamos ser como Paulo, Senhor, que deixava as pessoas perplexas, atônitas, Senhor, admiradas. Quem é esse? Como assim? Que mudança é essa? Não deve ser verdade. Não, Senhor, era a verdade. Possamos impactar assim, Senhor. Sermos impactantes, meu Pai, no nosso caráter, no nosso estilo de vida, na nossa excelência, meu Pai, na nossa responsabilidade, no nosso amor, meu Pai, no nosso acolhimento, que tudo que fizermos, meu Pai, que haja poder, meu Pai, que haja diferença, que as pessoas fiquem surpreendidas, meu Pai, pelo padrão excelente, pelo padrão altíssimo, Senhor, que tem se tornado cada vez mais raro nos dias de hoje, Senhor, mas não aqui. Não no nosso povo, meu Pai, não no Ministério Mudança de Vida, não na vida destes, meu Pai, que tem visão, Senhor. Que tem visão, que não aceitaram um padrão mediano, um padrão miserável, medíocre, mas buscam um padrão elevado como o do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fala com cada um, que a sua palavra continue falando, Senhor, e nos trazendo luz e consciência para tudo. Nós te amamos, Senhor, e te agradecemos. Muito obrigado por tudo. Amém, amém e amém.